Pai do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de primário. Hoje nós estaremos falando sobre a lição 7, que tem como título Como ficar longe do mal do pecado. O texto base para essa lição se encontra em Êxodo 24, 32 e 34. O objetivo da lição é levar os alunos a entenderem que obedecer às regras, especialmente a palavra de Deus, nos livra do mal. E o ponto central é que obedecer à palavra de Deus nos mantém longe do mal. Para a memorização de hoje, eu trouxe uma roletinha com um menino. E aí ele vai mostrando o versículo aos poucos. E aí você pode entregar cada um a um aluno. Porque aí eles conseguem levar para casa, conseguem mostrar a outras pessoas depois. E aí ele vai mostrando aos poucos o versículo que nós iremos tratar sobre hoje. Por que eu trouxe o menininho escrevendo? No caso, como se fosse um professor. Porque é uma lição que a gente tem que levar para a vida toda. O versículo ele se encontra em Salmos 119, 11, e fala aqui: eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Que nós devemos guardar a palavra de Deus sempre nos nossos corações. Então é uma lição que ela deve ser aprendida e deve ser cultivada no coração. E aí você pode entregar uma a cada aluno para que eles possam levar para casa. Tem a do menininho e da menininha. Porque aí cada um pode levar, pode mostrar para os pais e pode ficar decorando, brincando. É algo que acaba sendo lúdico e as crianças elas se interessam mais. Então é mais fácil ela memorizar o versículo se ela puder sempre, se ela tiver interesse de estar sempre mexendo, estar sempre brincando. Então é uma coisa que vai fazer as crianças ficarem mexendo por algum tempo, então é mais fácil delas aprenderem o versículo. E aí ele escreve com a mão e apaga com a outra. E é algo que vai ficar com as crianças até o fim da aula, elas vão sair, vão brincar com crianças de outras turmas, e aí fica mais fácil delas internalizarem o versículo, delas guardarem na memória. E aí explica a criança sobre como ela deve guardar a palavra de Deus no coração. Como é importante que a gente guarde tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que a gente aprende de novo sobre a palavra do Senhor. Sobre como cada coisa nova que a gente aprende se torna algo que nós devemos praticar em nossas vidas. Que nada que a gente aprende sobre Deus é para ser esquecido, é para ser jogado fora. Que cada nova coisa que a gente vai aprendendo sobre o Senhor, a gente tem que guardar em nossos corações. E aí a nossa história começa falando sobre o povo de Israel, que ele tinha sido libertado do Egito. E aí relembra um pouco sobre a aula passada, sobre as 10 pragas, pergunta se os alunos eles se lembram quais são, se eles sabem a ordem. É sempre bom fazer jogos no início da aula para relembrar a aula passada. E aí, como é um tema que tem várias coisinhas, você pode fazer um jogo numérico. Saber se os alunos conseguem dizer todas as pragas, depois vai evoluindo o nível, saber se eles conseguem dizer em ordem, saber se eles conseguem dizer de trás para frente, porque aí gera uma memória. E aí sempre tem alunos que sabem mais do que outros. Aí você pode pedir para fazer grupos com os alunos que têm mais facilidade de lembrar das coisas e juntar com aqueles que não têm. Porque um vai passando informação para o outro. E na forma de brincadeira eles vão aprendendo cada vez mais. E aí a nossa lição ela vai falar sobre a obediência. Ela vai falar sobre a passagem em que Moisés ele foi receber de Deus os 10 mandamentos. E aí fala sobre a subida de Moisés no monte, fala que o povo, depois que Moisés subiu, ele esqueceu que Moisés tinha uma promessa, que Deus tinha levado eles até ali no deserto, e como Moisés não voltava, eles resolveram voltar a fazer as coisas por conta própria. Eles esqueceram aquilo que eles já tinham aprendido de Deus. Eles já tinham aprendido que Deus ia cumprir as coisas na vida dele. Mas como Moisés demorou a voltar, eles resolveram esquecer aquilo que eles aprenderam com Deus e voltar a fazer as coisas do jeito que eles faziam no Egito. E aí, na história da gente, a gente vai falando sobre as regras que Deus deu para o povo, as regras que Deus deu para o povo obedecer. E aí, cada uma delas, a gente tem como adaptar a nossa vida hoje em dia. A primeira regra era qual? Era adorar somente o Senhor, não adorar outras coisas, outras pessoas. O povo de Israel fez o quê? O povo de Israel construiu um bezerro de ouro. Mas hoje em dia, a gente não adora mais estátuas, principalmente as crianças que estão na igreja. Elas sabem que só devem adorar a Deus, elas sabem que não existem outros deuses, mas existem outras coisas que tomam o lugar da adoração na nossa vida. Por ser uma vida secular, por ser uma vida que tem muitas coisas e muitas obrigações, tem coisas que acabam se tornando deuses e as crianças podem não saber. E aí você explica que, a criança ela não pode preferir assistir um filme, jogar futebol, aí ir para a igreja.
Porque se ela coloca qualquer uma dessas coisas acima de Deus, ela tá adorando aquela coisa e não a Deus. E aí eu fiz as tábuas, cada uma com um dos mandamentos que Deus deu. E ela vai em pedacinhos pra gente ir montando, porque representa tanto o momento quando Moisés quebrou as tábuas, e também dá pra você ir colocando de uma a uma, e tipo, já conversando com as crianças, pra saber se elas sabem qual é a próxima, se elas sabem o que vem depois. E aí tem o mandamento de não adorar as imagens, e aí você vai montando junto com as crianças. Cada tábua. E aí uma coisa importante que tem nos mandamentos e às vezes não é tão falado é a questão do juramento. Você não pode jurar as coisas por Deus, jurar as coisas pelas famílias. A palavra tem que ser a sua palavra como cristão. O guardar o sábado e domingo, e aí você vai montando e vai falando com as crianças sobre o significado de cada um daqueles mandamentos, sobre o significado de cada coisa daquela que Deus deu. Cada regra daquela que Deus tinha falado. E aí você fala também sobre o porquê que Deus ele ficou triste com Moisés quando ele desceu do monte e quebrou as tábuas. E também fala sobre a glória de como é obedecer ao Senhor. Que a revista ela vai terminar a aula falando que por Moisés ter voltado ao monte, ter passado tempo com Deus, ter obedecido ao Senhor naqueles momentos, a glória de Deus resplandecia sobre ele. E falar para as crianças o que elas podem fazer para que a glória de Deus resplandeça sobre a vida delas também. Que elas têm que obedecer todos os mandamentos do Senhor. Elas têm que obedecer todas as coisas que Deus tinha feito. A minha ideia original sobre essas placas era que elas ficassem em pé sozinhas. Mas eu cometi um erro na largura. Então, se você preferir que as coisas fiquem em pé sozinhas, elas têm que ser mais largas. No máximo uns 5 dedos. Só que depois eu fiquei com preguiça de continuar, de refazer. Aí eu acabei tendo que fazer o molde de trás. Só que o molde de trás, ele acaba dificultando um pouco as coisas porque é difícil de transportar. Então eu preferi realmente que ela fosse mais larguinha, que ela consegue ficar em pé sozinha. Você vai montando uma em cima da outra e ela fica em pé só. E fica até mais fácil de brincar com as crianças, porque elas podem derrubar, depois remontar sozinhas. E aí, sempre, como eu tinha falado antes, né, o lúdico acaba ajudando as crianças a memorizar as coisas. Então, no final da aula, depois que você explicar todos os mandamentos e trazer isso para a nossa vida, para o nosso momento, é sempre bom tentar deixar a mente da criança cada vez mais relembrando cada mandamento, relembrando o versículo. E aí tem uma dinâmica também que você pode fazer com as crianças sobre a obediência, que é dividir ela em grupos e ir mandando as crianças fazerem funções diferentes. Funções simples, como escrever algo, levantar os braços ou tocar nos pés. E em algum momento, quando você vai passando de criança em criança. Tipo, manda uma levantar a mão, manda outra tocar no pé, manda uma escrever alguma coisa no papel. E aí, quando você volta para a primeira e começa a mandar eles fazerem outras coisas diferentes, eles acabam parando de fazer a primeira coisa que você mandou. E aí você pode perguntar às crianças, quem foi que mandou eles pararem? Tipo, de fazer o que tinha sido dito. Você deu outra função a elas, mas você não mandou ela parar de fazer a primeira. E aí, fale para as crianças que muitas vezes é assim na nossa vida com Deus. Às vezes tem coisas simples que tá na palavra, que Deus manda a gente fazer, mas com a correria da vida, com ter que fazer outras coisas. No caso das crianças, ela tem a escola, ela tem a vida em casa, ela tem que ter sociabilidade com outras crianças. Então, tem coisas que Deus mandou a gente fazer primeiro. Deus primeiro diz que a gente tem que buscar as coisas dele. Mas às vezes na vida a gente acaba ficando muito atarefado e não consegue buscar as coisas de Deus primeiro, acaba esquecendo das coisas de Deus. E aí essa é a lição da dinâmica, que a gente recebe outras ordens nas nossas vidas. A gente recebe outras funções, tem outras coisas que a gente tem que obedecer. Mas a gente primeiro sempre tem que obedecer a Deus. E era isso que eu tinha para trazer na aula de hoje. Muito obrigada a todos que assistiram, espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam e compartilhem esse vídeo para que ele chegue a cada vez mais pessoas. Muito obrigada a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém.
Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.